Nós estamos no gabinete aqui na Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, onde gentilmente o prefeito Rômulo Ripa nos recebeu para a gente conversar um pouco, fazer um balanço do primeiro ano de sua administração como prefeito aqui em Porto Ferreira. Primeiramente, prefeito, obrigado por atender a reportagem do Jornal do Porto, o Jornal do Porto TV, e nos receber aqui em seu gabinete por um bate-papo. E eu que agradeço, Osni, você e toda a equipe do Jornal do Porto pela disponibilidade em vir nos visitarem e podermos aí prestar contas dos últimos 11 meses de administração. Bom, prefeito, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é o seguinte: desde que você assumiu a prefeitura em janeiro de 2017, você tornou claro que estava pagando algumas dívidas herdadas da gestão anterior. Seria este motivo de não ter aparecido em 2017 grandes obras, grandes empreendimentos em Porto Ferreira, ou alguma coisa que a população pudesse comentar, que tão grande obra, alguma coisa nesse sentido? Primeiro, faço questão de ressaltar que nunca fizemos o discurso da dívida herdada. A única coisa que nós realizamos foi aí no início do mandato um balanço para mostrar de forma transparente a situação econômico-financeira e orçamentária que assumíamos o município. Eu costumo brincar com aquele ditado de que quem casa com a viúva sabe que vai ter que criar os filhos. Eu fui vereador 8 anos e eu sempre conheci a situação financeira da administração. Um dos motivos os quais eu me preparei tanto para estar aqui hoje. Ao longo desses quase 12 meses, nós quitamos quase 80% dos restos a pagar herdados, vamos dizer assim, vou usar o termo que você utilizou. Foram quase 20 milhões de reais dentro do nosso planejamento financeiro que foram aí pagos e deixaram de existir nos dados contábeis da administração. Paralelo a isso, Osni, eu diria que o primeiro ano em qualquer administração é um ano de colocar a casa em ordem. Nós conseguimos pagar todas essas contas com muito esforço, muito trabalho. Primeiro, graças aos servidores públicos municipais, que entenderam, compreenderam a nossa preocupação, o tema da austeridade, a necessidade de tratarmos o recurso público com muito zelo e nos permitiu diminuir em 10 meses quase 5 milhões de reais do custeio da máquina. Água, energia, telefone, combustível, manutenção de veículos, folha de pagamentos. Um dos casos foi a extinção de 100 cargos de confiança, o corte de gratificações e horas extras que não eram necessárias. O serviço público ganhou muito mais qualidade, permitiu uma melhoria na gestão. Foi esse choque de gestão que nos permitiu pagar essas contas. Quando você diz de obras ou grandes feitos que fossem analisados pela população, eu pediria que a população refletisse mais em tudo aquilo que estava parado. A exemplo, nós terminamos o asfalto do Jardim Centenário, que desde 2011 era um sonho para a população local. Asfalto é qualidade de vida, é saúde, é dignidade para a dona de casa que não tem que ficar limpando a casa todo dia, toda hora, por conta da poeira, a criança que não vai pegar mais aquela doença pulmonar, de via respiratória, por conta da poeira, e também para todo mundo que passa pela rua. Então, o Jardim Centenário foi beneficiado. Nós fizemos o asfaltamento da rua Antônio Justiniano, que foi a primeira ligação asfaltada, pavimentada entre a região central e o Porto Seguro e José Gomes. Nós estamos agora, no final deste ano, terminando o asfalto do Jardim José Gomes, também depois de 5 anos de sonho e desejo por parte daquela população local. Eu desconheço na história de Porto Ferreira, em um ano de administração, um mandato que tenha realizado aí o término do asfalto de 2 bairros, e 2 bairros tão populosos. Mesmo com a crise, na educação nós não paramos o investimento em hora nenhuma. Nós revitalizamos 3 unidades escolares, com uma qualidade também que merece os aplausos por parte da nossa equipe técnica. As escolas, como é o caso da Noraide Mariano, como é o caso da Vladimir Salzano, que leva o nome do saudoso Nenê Salzano, e da Ruth Barroso, que teve a sua primeira etapa e agora no início do ano vai ter a sua segunda etapa, foram obras que aos olhos da população mereciam ser realizadas pela qualidade da população local, da vida, do atendimento dessas crianças e também para valorizar o patrimônio público. Prefeito, no começo também de seu mandato houve um discurso também tanto da sua parte quanto da Câmara Municipal de trabalhar em
procurarem união de forças para melhorar Porto Ferreira. Com o tempo, nós observamos também que em alguns períodos houve um pequeno desentendimento por parte de alguns vereadores, inclusive publicamente alguns vereadores em entrevistas, eles disseram que estava difícil conversar com o senhor ou você atendê-los, né? O que aconteceu nesses períodos? Eu digo que grande parte do êxito de eu hoje ocupar a chefia do Executivo é graças ao meu período na Câmara Municipal. Foram os 8 anos de Câmara Municipal que me permitiram construir um diálogo, um respeito, um entendimento pela necessidade de ouvir a Câmara e ouvir a sociedade na hora de tomar suas decisões. Então, eu tenho um diálogo muito profícuo com a Câmara Municipal. Mesmo que às vezes ocorram algumas divergências, é natural do processo democrático e graças a Deus que é assim. Isso garante qualidade e garante representatividade à sociedade. Às vezes você pensa diferente em uma decisão ou em outra, mas o consenso sempre é construído. Eu provo isso. Nós estamos encerrando esse ano. Nenhum projeto de lei de autoria da administração foi rejeitado. Então eu não diria que faltou diálogo ou faltou consenso. Vou ser aqui um pouco enfático, mas dentro do período que eu tive no Legislativo, a postura que os chefes dos executivos tinham com a Câmara e a que nós, a atual administração, tanto eu quanto o Dr. Saldanha, nosso vice, possuímos com o Legislativo, é diferenciada. Eu, neste ano, tive diversas vezes na Câmara, discutindo pessoalmente com os vereadores os projetos. Em momento algum a porta do gabinete esteve fechada para nenhum vereador. Pelo contrário, a ordem que tem aqui na Secretaria do Gabinete é: chegou o vereador, para a agenda do prefeito e primeiro o atendimento do vereador, depois o prefeito volta a atender a agenda. O vereador é a parte mais representativa da sociedade. Nem todos os eleitores votaram em mim e o Dr. Saldanha para a chefia do Executivo. Mas dentro do Legislativo, de todos os grupos que foram votados, existem representantes. Então, por isso, o nosso respeito. E todo esse êxito que eu já disse para você aqui que nós tivemos, de pagar as dívidas, de aprovar esses projetos, terminar essas grandes obras, implementar grandes melhorias para a cidade, tudo isso foi feito com o apoio do Legislativo. O prefeito não faz nada sozinho, ele faz com a sua equipe, com os seus secretários, com o seu vice e com os vereadores. Então eu penso de forma diferente com o que você disse. Acredito que, pelo contrário, esse ano provou que o diálogo, o bom senso e principalmente o respeito entre as instituições mostram resultado e produzem com mais qualidade. Prefeito, acompanhando os seus trabalhos, né, você divulga bastante, a sua assessoria divulga bastante, né, nas redes sociais, e algumas pessoas acabam criticando todas as suas postagens, né? Existe um grupo de pessoas que criticam, mas nós observamos que também você não dá muitas respostas, não debate em redes sociais, mas nós percebemos que algumas você faz questão você mesmo de responder, né? Por que você responde algumas e outras não? Eu respondo todas aquelas que são postadas no meu perfil. Pode reparar, repare com maior atenção que você vai ver. Aquelas que são dentro da minha página pessoal, da minha página pública, de qualquer um desses perfis, eu mesmo respondo. As que são publicadas ali na notícia, eu não respondo em grupos, porque os grupos são território de ninguém, cheio de perfis falsos, com falsas identidades, de pessoas que têm simplesmente interesse político-partidário em atacar a administração e que, na verdade, não querem debater com forma educada os diversos assuntos da administração ou da sociedade. Querem atacar por atacar, querem fazer oposição simplesmente, o que é um direito, mas eu não entro nesses grupos para debater. Mas nas minhas páginas todas as publicações são respondidas, às vezes não com a devida pressa, porque nós não temos tempo para isso, mas sempre que possível eu respondo. Outro detalhe importante, Osni, eu infelizmente esse ano eu sempre tive o costume de responder as mensagens em inbox, no privado do Facebook. Só que a agenda, o cotidiano do prefeito é algo muito extenso. Começa antes das 7 da manhã e termina sempre depois das 7 da noite.
Então, ficou inviável e eu achei mais adequado não permitir que a assessoria de comunicação fizesse essas respostas, até mesmo porque é algo pessoal meu, então eu não consigo dar essa atenção. As notícias que são publicadas ou as minhas postagens que são publicadas em aberto, sempre respondo. No inbox eu não consigo. Mas o mais importante, na minha opinião, é que tanto eu quanto o Dr. Saldanha e o nosso gabinete é um gabinete aberto. Nós criamos o programa Gabinete de Portas Abertas, onde eu atendo aos sábados mais de 50 cidadãos. É um atendimento pessoal, é um atendimento onde o prefeito pode olhar no olho do cidadão, pode pegar na mão da pessoa, pode ouvir o problema, pode dar a atenção que é necessária. Pela rádio, nas sextas-feiras pela manhã, quando dou entrevista na rádio, ou nas oportunidades que vou nas outras emissoras de rádio dar entrevista, faço questão de responder perguntas, de atender aqueles que solicitam qualquer serviço público. Então, a gente dá qualidade à comunicação, ao canal de comunicação. Eu não respondo à baixaria, eu não respondo ao ataque pelo ataque, mas aquele cidadão de bem que quer realmente construir, produzir, esse sempre vai ser atendido. Ao ponto de que, você deve ter reparado também que em algumas publicações minhas, quando a pessoa responde de alguma forma que eu não consigo entender, ou que eu não entendi o tom com que ela usou as palavras, a primeira coisa que eu faço é convidá-la para tomar um café. Eu faço questão de que eu possa conversar com ela pessoalmente, porque o prefeito não é um professor de Deus, ele não sabe tudo, ele tem que aprender todos os dias com todos. Então é a oportunidade de, às vezes, na opinião de qualquer outra pessoa comum da sociedade, eu ver uma solução para um problema que muitas vezes aqui a gente discutindo, debatendo, não consegue vislumbrar. Então o diálogo e o respeito sempre estão na nossa pauta. Prefeito, logicamente a gente faz um comparativo de uma administração com a outra, né? O que eu vou comentar aqui justamente é isso. Nós sabemos que você cede uma entrevista uma vez por semana em uma determinada rádio aqui da cidade, e por causa da sua agenda você acaba deixando, né, ou tentando encaixar outras entrevistas em outras rádios, por exemplo. Nesse comparativo de gestões, nós observávamos que na gestão passada era mais fácil esse acesso da informação. Quando você queria saber de alguma coisa, a própria prefeita ou o anterior próprio prefeito, ele cedia a entrevista. E nós percebemos, ou eu percebi esse ano, que justamente por causa da sua equipe de comunicação, os agendamentos de entrevistas acabam acontecendo com os secretários. Por exemplo, durante aquela situação das rampas de acesso, quanto aos medicamentos de alto custo, sobre o fechamento da escola Sul de Menus. E a maioria das vezes a não ser o senhor que foi na própria rádio falar, é mais o seu secretariado que aparece para prestar esclarecimento de tudo o que está acontecendo. Isso seria uma estratégia de comunicação dessa sua gestão? Acho que seria uma estratégia de comunicação. Acho que o primeiro ponto, eu confio no meu secretariado. Então, quando eles falam, eu sei que eles estão falando por mim e pela administração. Eu confio na decisão que o meu secretariado toma, porque eles representam a mim e ao Dr. Saldanha nas suas áreas intrínsecas de governo, nas suas áreas específicas de governo. Segundo passo, eu não personifico a política. O que é isso? Eu não sou a administração. O grande mérito meu e do Saldanha foi termos a sabedoria de escolhermos a melhor equipe. Ninguém faz nada sozinho. Então, quando as entrevistas são pontuais, são de um assunto específico, nada melhor do que aquele que participou daquele processo de tomada de decisão, de planejamento, de ação, que dê a sua explicação para a população, com o meu aval. As palavras deles são as minhas. As entrevistas que a assessoria de comunicação sempre agenda, sempre viabiliza, são essas como a nossa hoje. São aquelas que podem produzir informação em todas as áreas, e não somente em uma. Então, diria esses dois pontos. Primeiro, eu não sou administração, eu nem sou prefeito, eu estou prefeito. É uma grande diferença também, acredito, de alguns outros líderes. Eu tenho uma convicção
Eu tenho data para começar, aliás, estou na minha administração e tenho data para terminar. Não tem aquele desejo, aquela sana de me perpetuar no poder. Então, acredito que isso é uma diferença. E segundo, eu confio na minha equipe. A nossa equipe trabalha dia e noite e dia, nos princípios os quais nós formatamos, que são 3 específicos: capacidade técnica e histórico que possuem nas suas áreas de atuação, capacidade moral, um governo limpo, um governo sem escândalos, sem casos que envergonhem a população, e principalmente esse diálogo e respeito com as instituições. Foi em cima disso que nós construímos a administração, e por isso, quando os secretários falam, eu estou tranquilo. E a população de Porto Ferreira, o meu agradecimento pelo apoio, pela confiança, pelo trabalho realizado juntos. Nós realizamos tudo que foi feito até o presente momento juntos e continuaremos juntos nessa caminhada. Como disse para vocês, o prefeito é um servidor. O prefeito é aquele que lidera o município, mas diante da boa vontade do trabalho em união com a população. Que vocês todos tenham um Feliz Natal, um Natal repleto de bênçãos, de amor, de alegrias, que o menino Jesus nasça no coração de todos nós novamente, renovando os nossos votos de fé e de esperança. E que 2018 nós possamos permanecer nessa parceria de sucesso, que aos poucos construirá uma cidade para todos.